Na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que foi muito legal, fiquei muito feliz de escutar o presidente falar sobre a cultura woke, porque realmente foi um problema que cresceu muito no país nos últimos anos. A gente se tornou um país de cotismo estrutural praticamente, chegou num ponto onde a gente teve o hino nacional sendo reproduzido em linguagem neutra, né? Então, foi muito legal escutar o presidente falar sobre isso, mas para tentar costurar um pouco os pontos, já que a gente estava falando sobre o discurso do Trump, entrou um pouco dessa questão do Frouxonar, que acho que pode ter um link com a pergunta aqui, não dá para negar que realmente existe uma similaridade muito grande entre a trajetória do senhor e do Trump, né? Vocês dois sofreram um assassinato de reputação pela imprensa, vocês dois sofreram uma perseguição jurídica muito forte, inacreditavelmente vocês dois foram até mesmo vítimas de tentativa de homicídio, né? Mas eu sinto que o Trump ele conseguiu ser mais combativo com seus algozes, ao contrário do senhor que por vezes precisou até mesmo ser mais pacificador. No discurso de posse do Trump mesmo, a gente pôde observar esse tom combativo em alguns momentos, que traz a sensação de que ele está vindo para esse segundo mandato muito mais preparado para enfrentar um sistema que talvez no primeiro mandato ele não tivesse a noção de quão profundo era o problema que ele enfrentaria. Acho que também pode ser mais uma similaridade que o senhor enfrentou no seu primeiro mandato. Então a minha pergunta é, o senhor acha que é mais fácil para o Trump adotar essa postura porque ele não precisava lidar com uma Suprema Corte tão poderosa quanto a do Brasil? Em alguns momentos aqui na entrevista, o senhor falou que o Trump ele podia falar de alguns temas que o senhor aqui não pode, né? Mas uma sugestão que o senhor falou é que se tivesse a Câmara e o Senado apoiando, poderia ser mais fácil. Então, nesse cenário, com o apoio da Câmara e do Senado, que postura que a gente poderia esperar do Jair Bolsonaro numa eventual reeleição? No caso de uma reversão da situação da inegibilidade, né? O senhor até falou que acha difícil. E é isso, basicamente, saber se a postura do Trump enfrentando o sistema foi de alguma maneira inspirador para o senhor. Olha, eu sempre tive um profundo respeito com o povo americano, tive um bom relacionamento com o presidente Trump. Tá? Eu jamais esperava ser presidente, aconteceu. E o que fica do legado da gente? Muita gente está nos assistindo aí que há pouco tempo atrás não queria saber de política. Para eles, PT e PSDB eram partidos de oposição. Né? Nós reaprendemos a cantar o nacional, a vestir o verde e amarelo, a conhecer o Brasil, as suas potencialidades. Eu sempre digo, né? Olha o que nós temos, os outros não têm. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Então, nós ajudamos a abrir isso aí. A nossa política externa, dá para comparar com esse cara que está aí? O que aconteceu em 21 e 22, entre outras coisas? Vamos aqui, cartinha da democracia. Aquela enganação de sempre, né? Agora, salvar a democracia é tirar de mim a presença e entregar para o Lula? Até quando você veja a pessoa mais humilde votando o Lula por picanha, eu não vou brigar com essa pessoa. É uma falta de conhecimento. Agora, quem tem cultura, assinar a cartinha da democracia para o Lula, com esse histórico todo dele, quando você vê esse filme, por exemplo, aí Ainda Estou Aqui, né? Sem eu nesse filme não existe. Porque o Dourado Paulista, a terra dos Paiva. Eu estava lá desde antes dos anos 70, né? Quando eclodiu a guerrilha no Vale do Ribeira. Esse pessoal, Paiva, que tem mais ou menos a minha idade, quantas vezes lá, quando eles iam tirar umas férias na cidade, coisa rápida, né? Ficavam poucos dias lá, quando jogavam um picolé da Kibon no chão ou no lixo, a molecada ia lá e vestia um carimbinho lá para ir tomar um sorvete de graça, porque estava premiado. Por que a fazenda Paiva, a fazenda Caraitá, era vizinha à fazenda Palmital, onde lá o Lamarca teve lá o seu foco de guerrilha? Por coincidência, eu estava lá. Eu estava na praça, entrando na escola, dia 8 de maio de 70, quando o Lamarca passou por lá e, com a sua Maxi, né, 3600, atirou. Feriu 6 policiais e uma mulher com tiro na coxa. Eu estava lá quando o tenente Alberto Mendes Júnior, coitado, não conhecia o mini manual de guerrilha do Marighella, que dizia claramente: nós não matamos praças, nós só matamos oficiais. O tenente Alberto não precisava se trocar com 10 reféns, praça, porque a turma do Lamarca não ia atingir os praças.
e só matar os oficiais. Então, nesse filme, faltou lá. Faltou falar a prefeitura, que por 2 vezes teve na mão da família Paiva, Eldorado Paulista. Então, logo Eldorado deixou de ser, passou a ter o nome de Eldorado, antes era Xiririca, então faltou lá. Você não pode contar metade de uma história. A gente não quer reabrir feridas, mas vamos falar a verdade. O João 32 veio para ficar, com todo respeito aos pastores do Brasil todo, né? Não sei o pessoal lá da igreja, pouca gente fora da igreja sabia o que era o João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, nós abrimos um caminho, pegamos um caminho que estava lá na trilha, na ponta da linha, estava o Olavo de Carvalho abrindo esse caminho para todos nós. E a gente ajudou a criar tudo isso. E temos uma oportunidade ímpar pela frente em 26. Essas briguinhas que eu estou vendo aí, né? A nova direita, a direita limpinha, eu agora sou o mais importante do Brasil, vai ser eu, e o tempo todo me alfinetando, e gente que não tem posição clara, que é o poder pelo poder, é bacana ficar aparecendo ali, levando like, ser muito bem visto, etc, etc, mas a realidade é outra. Você senta naquela cadeira presidencial, a realidade é outra. Quando me elegi, eu ajoelhei em casa e falei, meu Deus, qual crime eu cometi para merecer a presidência? Não é comemorar, não. Até o prefeito que comemora está errado. Ele vai ter um problema sério pela frente. Eu vejo alguns jovens aí, vou vir candidato agora no Estado que vou ganhar. O Estado está em recuperação judicial, está quebrado, está sonhando. Outros querem reduzir a idade, né, para ser presidente, senador, governador. Tem certas coisas, com todo respeito, o Marco Antônio nunca vai chegar perto de mim. É diferença de idade entre nós dois. Ele pode ser mais inteligente do que eu acho que é, pode ter muito mais estudo que eu, sim, pode ser que tenha, mas a experiência que eu tenho nunca vai chegar lá. A gente sabe como é que funciona o negócio. Onde você vê para a família. Graças a Deus, estou muito bem. Todo mundo que se casa quer paz em casa. Agora depende de você. Daí quando eu choro, porque a minha mulher está indo embora, porque eu choro, eu estou apaixonado por ela. Pô. Não é o Lula dizendo que os maridos são mais apaixonados pelas amantes. Tá? Ou seja, conduzir um país não é fácil. Graças a Deus, Deus me botou na minha frente pessoas maravilhosas, que algumas até, né, me criticam por aí, mas se fosse ministro numa situação como em outros momentos, onde você não é dono do seu ministério, você tem que aceitar indicação de outros partidos políticos, como, por exemplo, quando o Pedro da Caixa assumiu a Caixa Econômica. Cada diretoria estava com partido político. Até a diretoria de loterias, né, era complicada, porque o pessoal tem suspeição. Como é que a gente faz para o pessoal não suspeitar de possível fraude numa apuração aí da Mega da Virada? Então, essas pessoas, quando passaram a realmente chegar no Ministério e ser dono do Ministério, eles passaram a mostrar o seu valor. Nós botamos a Selic 2% ao ano, agora está 13%, mais ou menos. Então, todo mundo vibrando. Hoje em dia, eu vi agora há pouco aqui na imprensa, a Raizen, né? Com prejuízo de 18 bilhões de reais, tem de vista a taxa de juros. Eu quero ver agora, o Lula via batendo no Roberto Campos, presidente do Banco Central. Tem que diminuir a taxa de juros. Bem, temos na próxima semana a reunião do Copom, todos os diretores e presidente do Banco Central foram indicados por quem? Por Lula. Vai reduzir na canetada a taxa de juros, como lá atrás a Dilma fez, por exemplo, na questão de energia elétrica? Muito bacana, na canetada, diminui aí. Nós não diminuímos, nós não zeramos os impostos federais de combustível, na canetada foi com o Parlamento Brasileiro. Nós botamos um teto de ICMS para combustíveis. O Paulo Guedes falou, vamos fazer a reindustrialização do país. Como? Reduzindo o IPI. Reduzir o IPI em 1/3 de 4 mil produtos. Começa a dar certo o Brasil. Vai para frente. Presidente, eu tenho o maior apreço pelo seu governo, eu tenho o maior apreço pelo que o senhor fez pelo Brasil, pelo que você fez por todos nós. Mas eu queria reiterar esse assunto da ponte com Trump, que o Brasil vive, presidente. Eu queria dizer de maneira clara, uma ditadura do judiciário em que o senhor é a maior vítima, mas que há vítimas inocentes também, pessoas que não têm a visibilidade do senhor.
E eu queria reiterar essa pergunta. O senhor tem emissário, o senhor tem uma ponte enorme com o Trump. A deputada Salazar já falou de sanções possíveis a ministros do judiciário brasileiro, que podem, inclusive, ter um passaporte cassado. Em que medida essa conversa com o governo Trump está sendo colocada? Em que medida o governo Trump pode ajudar a restabelecer a democracia no Brasil, apontando que aqui há uma série de abusos? O seu filho, a sua mulher conversaram com emissários do governo, com pessoas do governo Trump. Em que medida apontar o que está acontecendo no Brasil pode ajudar que o próprio brasileiro saiba e reaja de maneira pacífica, democrática, ordeira, para que se restabeleça a democracia no Brasil, que a gente saia dessa tirania inclemente que afeta não só o senhor, mas todo cidadão que está preso, que está censurado, que está perseguido? Qual é a conversa que o senhor tem tido com o governo Trump e que medidas podem ser feitas? Que respostas o senhor tem tido do governo Trump nesse sentido? Resposta rápida, Adriles. Você acha que eu abriria qualquer possível conversa que eu tive com ele pelo Brasil? Eu não vou abrir. É simples. Mas podemos ter esperança? A pergunta que eu faço é: se não tiver esperança, eu estaria nos Estados Unidos desde quando fui para lá, em dezembro de 22. Voltei para cá, e gente lá naquela época podia conversar, né? O Paulo Figueiredo, lá o Rodrigo Constantino. Então eu tinha informações direta ou indireta com eles. Até o Paulo Figueiredo não queria que eu voltasse para cá. Tá? Eu também dessa sugestão. Eu voltei para cá com risco de ser preso. Eu sei. Eu sou preso, pô. Presidente, o ministro... Eu só queria saber se dá para ter um aceno, dá para ter uma esperança, se as conversas estão andando. Até porque o que eles estão propondo lá, eles não querem que aconteça, eles querem que aconteça aqui também. Exato. O americano, ele não é um conquistador. Ele, com a minha conversa lá atrás com o Trump, presidente, lá atrás, ele estava extremamente desconfortável com a questão da Venezuela. Conversar muita coisa particular, não deu para ir para frente, porque chegou a pandemia, depois lá ele teve aquela questão das eleições americanas, não deu para ir para frente. E quantas vezes eu falei para ele, olha, se a Venezuela te incomoda, imagine se o Brasil tiver a mesma coloração da Venezuela. Ele não quer isso para o mundo. Pode ter certeza. Vem problemas para quem não quiser se enquadrar, como diz o ministro, aqui tem lei. Tem para ele, a lei dele. A lei nossa, que é a Constituição e outras coisas, não existe. Cadê meu devido processo legal? Então o governo Trump... Essas pessoas condenaram a 17 anos de cadeia. O juiz condena sem ouvir a voz do advogado. Sim. O videozinho o cara manda para lá, com sentença pronta. Exato. A mulher do batom. O batom é substância inflamável. Uma das condenações, tentativa armada de mudar o Estado Democrático de forma violenta. Qual arma foi apreendida? Que ponto nós chegamos? O que é isso aí? É destruição da direita. Como os democratas, quase uma década mais ou menos, vêm tentando destruir os republicanos. Como? Sim. Aparelhando instituições. É o lawfare, o ativismo judicial. Mas sem o judiciário. Aqui o judiciário comanda tudo, né, presidente? E aqui, você vai mudar essas coisas de uma hora para outra? Sim. São reformas grandes, culturais, exato. Isso aqui não vai conseguir. Exato. E daí joga a toalha. Eu não quero mais, todo mundo é igual. Você está ajudando a se escravizar. A ser escravizado. Eu quero só falar, a gente já esticou demais aqui o tempo com o Bolsonaro, eu vou pedir para a gente fazer uma rodada final um pouco rápida para a gente concluir a entrevista com ele, que a gente já está 1h30 quase com o presidente. Vamos lá. Não, eu queria falar com o presidente, porque saiu ontem, o Gilmar Mendes deu uma entrevista ontem, nessa segunda-feira, falando que vai julgar, que espera julgar o inquérito do golpe em 25, agora já nesse mês, para evitar tumulto em 2026. Ou seja, eles continuam avançando, eles continuam evoluindo cada vez mais e dobrando cada vez mais a aposta. Agora, entre aspas, eles diz, o Gilmar Mendes, eu espero que esse processo seja julgado ainda em 2025, para que a gente talvez não tenha tumultos em 2026, quando estaremos com o ano eleitoral começando. Bom, aqui a gente vê uma clara movimentação jurídica em relação às decisões também das eleições de 2026. Presidente. Quanto tempo levou para julgar Lava Jato? Quem correu? Décadas. Quantos recursos o Zanin entrou para o Lula? Onde foi julgado o Lula? Tá? Comigo tem que ser diferente? Tenho bons advogados. Obrigado para quem botou
dinheiro via Pix para mim. Eu não teria como manter uma defesa minha com advogados sem nome. Tá? Então, obrigado, pô. Dá para resistir. Agora, o lawfare, isso está muito na cabeça do povo americano. Tá? Eu tenho uma pequena liberdade com o Trump. O filho Eduardo tem mais. Entre outros, Bannon, entre outros. Tá? O Morgan, Joe Morgan, né? Eu estaria no podcast dele lá, estava previsto conversar, que tem 20 milhões de seguidores, não sei o quê. Eu teria essa oportunidade, perdi essa oportunidade. Ganhei muito espaço pela negativa. Alguns acham, até como o próprio fez a matéria, o próprio aí, o Paulo Figueiredo, que para o Brasil foi melhor não ir. Para mim, particularmente, não, que eu queria estar nos Estados Unidos. Faria mais contatos. Tá? Mas é o que está aí. Me negaram o passaporte por quê? Por que me negaram o passaporte? Eu lembro de 2018, o Supremo autorizou o Lula a viajar. E o Lula foi viajar, acabou não ir viajar para a Etiópia por outro motivo, mas ele tinha 2 painéis lá. Um é unindo forças para erradicar a fome na África até 2025. Vai acabar a fome na África, assim, não estou sabendo. E o outro é enfrentando o combate à corrupção. O cara condenado em 2 instâncias, o Supremo autorizou ele viajar.